Olá, meu nome é Carlos. Eu gosto muito, eu estou aqui. Você não deve conhecer, não deve saber quem eu sou, ou deve saber, você é provavelmente um dos meus amigos que eu mandei esse vídeo. Eu queria explicar aqui uma história que eu tenho desde 2020, que é a Quartolândia. Então, o que é a Quartolândia? No âmbito geral, certo? A Quartolândia a Quartolândia eu criei quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, 8 9 anos de idade. E a Cordlândia é uma coisa que é uma. A Cordlândia era um país que eu inventava porque eu adorava, sempre quando eu era criança, sempre eu adorava muitos fantasiosos, histórias fictícias, ficção e coisas assim. Então eu sempre gostei, tive um gosto por essas coisas. E um dia eu quis criar a Cordlândia. Mas como era uma mente de uma criança, eu criava coisas mirabolantes, entende? Que tinha unicórnios e coisas assim. Que as pessoas tinham 20 metros de altura, que morriam, que tinha bilhões de pessoas morando num país, que, que era um rei, um rei, tinha sopa de não sei o quê, e coisas que uma criança de 7 anos e 8, uma criança de 8 9 anos escreveria, certo? Normal, eu era uma criança. Aí com 10 anos de idade, na pandemia, sim, eu tenho 16 anos. Com 10 anos de idade, eu estava na pandemia, certo? E eu não tinha muita coisa para fazer, eu ficava em casa basicamente o dia inteiro, não saía de casa nunca. Então eu decidi aprofundar a história da Gordolândia e fazer uma coisa realista, mas não real. Não sei como é que explica isso. Eu queria fazer um país que parece que existiu, mas não existiu. Essa é a história da Quartolândia. Entende? Então, o que é a Quartolândia? Quartolândia, no caso, é um país na América do Sul, faz fronteira com o Uruguai, com o Brasil e com a Argentina, certo? É um país que é 92% pampa, tem 16 unidades federativas, sendo 4 territórios e 12 províncias, entende? E a capital é a Ceilândia, possui 23 milhões de habitantes, o que os 23 milhões de habitantes tem um IDH considerado alto, eu tenho um IDH considerado alto e tem uma área de mais ou menos 500 mil quilômetros quadrados. Então, Portland é essa região assim é uma região ali na América do Sul. O presidente da Portland hoje em dia é o senhor Mário Cruvinel. Mário Cruvinel Mário Cruvinel, inclusive, ele nasceu em Portugal, mas ele veio bem pequeno para Portland e ele fez a vida aqui e ele é presidente agora. Ah, e enfim, tem várias histórias assim. Inclusive ele pode ou não ser presidente da Portland enquanto eu esteja falando isso, porque ele pode no dia 28 de novembro, ele pode não ser mais presidente da Horlândia, porque ele está correndo para reeleição e ele pode perder. O professor Eduardo McAllister também está na corrida. A disputa também apertada, então pode ser qualquer um dos dois, pode ser o presidente, pode ser o Mário, pode ser o Eduardo. Enfim, política. Enfim, o que é a Quartolândia? Eu vou explicar que esse vídeo aqui é um resumo. Se esse vídeo colar, eu faço mais vídeos sobre esse assunto, sobre assuntos mais menores e mais detalhados. Esse vídeo aqui é para dar um panorama geral para as pessoas que eu quero que entendam o que é a Quartolândia mesmo. Tudo começa. A Quartolândia foi colonizada por dois países, não foi por um só. Pela Inglaterra e depois foi administrada por Portugal por um período de tempo. A colonização inglesa, certo, começa em 1792. Ah, então por que a Quartolândia não fala inglês? Vou explicar. Provavelmente começa em 1692, quando o Michael Edwards, um inglês, certo? Ele vem, ele para na região da Quartolândia, na região de onde é a cidade de Shrewsbury, no Pontal, que é bem no norte do país, certo? Na região bem ao norte do país, e na região bem ao norte do país, ele acosta lá por uma tormenta que houve, porque ele estava querendo ir para o Cabo, a colônia do Cabo, só que uma tempestade desviou ele de lá e levou ele para a América do Sul. E ele foi para. Então ele foi na Quartolândia, já que hoje é a Quartolândia.
Quartolândia origina de Quartzland, terra do quartzo, em inglês. Por quê? Porque lá, porque o Pontal, certo? Que é a região norte da Quartolândia, certo? É uma das maiores reservas de quartzo do planeta. E é muito. E outras pedras preciosas também são, são, são muito encontradas lá. E os ingleses usaram isso para fazer comércio de luxo. Então a Quartolândia tinha o seu nicho, vamos dizer assim, de produção, que era isso. E madeira também, coisas assim como madeira, pedra, coisas que quase todo lugar produz. Porque a região a leste da Quartolândia, certo? Que com o mar, ela é floresta. Mas o resto do país é pampa e um pouco de semiárido, né, numa região, porque um meteoro caiu na região e fez uma chuva de relevo ali e virou um semiárido. Na região de São João Sertanejo e Santa Cruz. Isso é, mas enfim. Lá, a Quartolândia, então a Quartolândia era uma colônia inglesa. E a Quartolândia também ficou conhecida como colônia dos indesejáveis, porque a Inglaterra não, vamos dizer assim, não queria certas pessoas no seu país que eram minorias, certo? Como escoceses, irlandeses, e como nessa época existia muita tensão entre religiosa na Inglaterra por conta da Reforma Protestante e a subsequente e as guerras civis inglesas e todo esse problema, puritanos, puritanos que fundaram a cidade de Porto Valência por um ânimo espanhol chamado Elijah Rodrigues, que decidiu homenagear a cidade onde ele nasceu, Valência. Uh, os presbiterianos escoceses que fundaram a cidade de Knoxville, que é uma das maiores cidades da Guardelândia. Os católicos escoceses fundaram St. Andrews, ou St. Andrews Commons, que hoje é conhecido como Santo André, ou os comuns, que era conhecido como os comuns, né? Mas hoje é conhecido como Cidade de Santo André, no caso, que eram Cidade de Santo André. Muitos os católicos irlandeses foram para São Mateus e fundaram a colônia de São Mateus. E os ingleses, geralmente os anglicanos, ficavam em Shrewsbury. Shrewsbury era a administração, que era a primeira cidade. A primeira vila era Shrewsbury. Shrewsbury era a administração da colônia, certo? E depois ela foi parar em St. Matthews. Mas assim, por um período de tempo foi em St. Matthews, que era em São Mateus. Mas isso foi por embates políticos que existiam na época. Enfim, eu vou fazer esse vídeo aqui é um resumo. Eu já falei isso aqui várias vezes, esse vídeo é um resumo. Vou tentar ser mais curto, mais sucinto. Então, o Commons. Então, nessa época do Commons, e teve todo esse. E a colônia tinha várias tensões, inclusive eu vou fazer vídeos sobre isso se vocês pedirem. Então, em 1801, houve o Tratado de Évora, porque Portugal tinha interesse naquela região, porque era subsequente ao Brasil, e queria anexar essa região no Brasil. Então, a Quartolândia se anexou no Brasil, certo? A Quartolândia foi anexada no território do Brasil. Era basicamente isso que Portugal queria, porque era mais próximo. E depois que a Inglaterra perde os Estados Unidos, deixa eu me reposicionar. Depois que a América, depois que o Reino Unido perde, depois que a Inglaterra perde os Estados Unidos, eles perdem muito interesse em outras colônias que eles não queriam, vamos dizer assim. Porque eles queriam o Caribe. O Caribe produzia coisas que eram baratas e vendiam que nem água. E a Quartolândia, o nicho da Quartolândia era muito reservado. E os portugueses, como você sabe, adoram ouro, e diamante, e jade, e quartzo, e coisas valiosas, e mármore, e granito, que são coisas muito valiosas e muito encontradas na Quartolândia. Então, eles abriram os olhos e foi dado, não de presente, mas foi pago ali um valor simbólico, feito o Tratado de Évora, que virou parte de Portugal. Mas, então, agora é parte de Portugal, certo? Certo? Então, Portugal administrou e tinha algumas concessões que Portugal tinha que fazer, porque era um território especial
e que tinha se tratado de maneira diferente. E também na Quartlândia também tem outros lugares que surgiram na Quartlândia também, que é o Porto de Arles. Arles era um porto francês na região, que é bem na ponta da costa da Quartlândia, certo? Porque a Costa Grande vai de Porto Valência, ela faz uma curva e vai para cima, certo? Enfim, se você não ver um mapa, você não vai entender. Desculpa. Um dia, se eu quiser, eu boto na edição aqui um mapa para vocês entenderem mais ou menos onde é que fica. Se eu conseguir. Mas aí o que acontece? O Alfredo de Stuart era um monarca emérito de uma família que não tinha de uma monarquia sem rei, de uma casa sem uma casa sem país, monarquia sem país, que era a casa Stuart. E Alfredo migra por causa que os portugueses começaram a assentar, e migrar para a região oeste da Quartolândia, foram migrando para a região oeste, certo? Eles migraram para aquela região, tá? E porque era muito esparsamente populada, mas era um pampa. Então eles podiam entregar terras assim, que era um lugar muito propício a fazer, a, a criar gado, a plantar. Então eles começaram a incentivar as pessoas para irem para lá. Inclusive uma pessoa chamada Heinrich Georg Sauerseg, que é o cara que criou a Henricolândia, que é o lugar onde vai nascer o senhor Bento de Bragança e Stuart. Bento de Bragança e Stuart, certo? Era, que é apelidado de Bentinho, vou chamar ele de Bentinho, beleza? É um apelido carinhoso que todo mundo chama ele. Ele é o Bentinho. Para quem gosta e para quem não gosta dele também. Bentinho, certo? Bentinho, ele começa a ganhar população porque a Cortolândia já tinha sentidos independentistas, especialmente da parte dos ingleses. Porque em 1812 teve a revolta dos ingleses, que teve problema, que eles alegavam muitos problemas, inclusive que eles não aceitavam, porque por exemplo, Edward Wilkins, que era o progenitor da revolta, ele disse que ele não queria mais ser governado por católicos e que ele era um presbiteriano fervoroso, assim, muito fervoroso presbiteriano. E ele odiava ser governado por católicos, ele se revoltou e criou a República da Aliança de Knoxville, que foi, que foi uma república que foi massacrada em 1813 pelo exército português e no caso no caso ficou esse gosto ruim na população que tipo eles não vão dar direitos pra gente, eles não vão deixar a gente ser autônomo, então a gente vai ter que se separar deles. Basicamente esse era o pensamento, certo? Então o Bentinho agradava essas pessoas protestantes que não queriam Portugal no reino, mas ele também agradava os católicos escoceses e irlandeses que gostavam dos Stuarts, porque os Stuarts eram uma família inglesa católica, certo? Então ele agradava todos os ingleses, ele agradava os portugueses porque ele também era um católico, entende? E porque ele era um católico, porque ele era criado português, porque ele é criado em português, ele falava português, ele falava 7 idiomas, ele era uma pessoa muito crânio, super inteligente, falava 7 idiomas, conversava com pessoas, filosofia, enfim, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era muito carismático, ele era amigo do povo, sabe? Ele era meio populista, mas ele não era populista, vamos dizer assim, populista no método, porque o populista hoje em dia não tem um pejorativo, mas ele era bem popular, vamos dizer assim. E Bentinho começou a ganhar fundos, a ganhar suporte. E aí começa em 1837, o que na época foi chamado de Revolta dos Quarto-Holandeses, ou Segunda Revolta dos Ingleses, que foi a Guerra da Independência. Portugal declarou a independência de Portugal. E foi uma longa guerra, um dia eu explico aqui como é que foi bem certo, as intrínsecas, foram muitas facções e coisas, e muita bagunça, e batalha, e coisas. Enfim, Bentinho virou rei, Bentinho é rei, Bentinho botou a coroa na cabeça, ele é o rei da Quartolândia. Então, se você já sabe, se você está prestando atenção no vídeo, você já sabe que onde é que isso vai parar.
Mas primeiro, Bentinho, o reinado de Bentinho é conhecido como Anos de Ouro. Porque o Bentinho, certo? Ele criou uma exaltação em volta dele e que a economia começou a crescer, porque a economia começou a crescer, tudo começou a dar certo e que a Cortlândia agora é o futuro, inclusive eu tenho um pôster disso. A Cortlândia agora é o futuro e que venham para cá, a gente migrava para cá. Inclusive, que eu te falei antes da Ricolândia, muitos alemães, italianos, húngaros. Esse país tem milhões de pessoas que descendem de húngaros por causa que a Isabel de Habsburgo era uma húngara. Ela chamou muita gente de lá e vieram milhões de húngaros para cá, e austríacos, e alemães, e italianos, e franceses que vinham de Ardes, enfim, franceses que vinham por Ardes, que até hoje falam francês, inclusive. A Ardes, inclusive, é uma cidade que tu olha assim as placas, tá em francês, tudo em francês. As pessoas falam francês ainda. É incrível. É incrível como esse país preserva a cultura dos outros. É uma coisa que eu gosto muito. Portugal preserva muito a cultura e deixa preserva muito as culturas das pessoas que vêm e, e a Gordolândia é uma esponja de culturas. Enfim, eu tô tangenciando. Tangenciando. Volta. História, bem primeiro, progresso, aquela coisa assim. Era como se fosse a era dos bons sentimentos nos Estados Unidos no século XIX, 1820, por ali, que não teve, a eleição não teve nem outro candidato. As pessoas só queriam que ele fosse presidente novo. Enfim, tudo que é bom acaba. Bentinho morre em 1863, morreu jovem, inclusive. Infelizmente morreu jovem e sim, isso é outras coisas. Bom, ele teve um ataque cardíaco repentino, morreu de noite, morreu dormindo. E muita gente queria, nessa época, tinha gente que queria canonizar ele. Inclusive, esse processo de canonização esse processo de canonização, inclusive teve o processo de canonizar ele. Esse processo de canonização, mas, enfim, não foi muito pra frente isso, mas é verdade, as pessoas amavam muito ele. As pessoas amavam muito ele. Mas, Bentinho II, ele era muito jovem. E Bentinho II, ele começou essa bolha de ufanismo e nacionalismo e buscar a identidade nacional começa a estourar. E essa bomba estoura na mão dele. As pessoas começam a questionar a monarquia. Por que a gente tem um rei? Por que a gente tem um rei? Por que a gente luta? Porque nessa época teve a Guerra do Paraguai. Se você conhece a história da América do Sul, você sabe que a Guerra do Paraguai não foi muito pacífica, não foi muito legal. E a Guerra do Paraguai, também a Guerra do Paraguai afetou toda a região do Cone Sul da América do Sul. Então a Portulândia foi envolvida e aconteceu a maior batalha da história do exército português. A Portulândia nunca foi um país de guerra. A Portulândia nunca foi forjada na guerra, né? A Portulândia foi forjada na diplomacia, no vai que vai, naquela coisa, não deixa disso. A Portulândia nunca foi de briga, de guerra e até hoje o exército da Portulândia é pífio, vamos dizer assim, comparado a outros países vizinhos, tipo o Brasil. O exército da Portulândia é pífio, entendeu? Não tem muita coisa. Porque simplesmente não tem necessidade. A Portugal não é um país tão instável, cheio de guerra e coisa, e cheio de conflito. A Portugal é um país bem pacífico, entende? Então, então, o que acontece? Então, teve a Batalha de Pontes de Saavedra, que é essa batalha, a Batalha de Pontes de Saavedra, que teve 50 mil brasileiros, argentinos, uruguaios e portugueses contra paraguaios. 50 mil pessoas batalhando. Foi muito louco. Foi muito louco. Essa batalha foi maluco. Os cortlandeses, a Tríplice Aliança ganhou. Enfim, essa foi uma. Enfim, o país começou a entrar em crise. E a economia parou de crescer, começou a estagnar. As coisas começaram a subir de preço. O exército já não estava muito, confiante. O exército estava indo para baixo por causa daquela guerra do Paraguai. Que nem no Brasil. Eles voltaram e não ganharam nada. Restituíram nada. Uma coisa importante para adicionar. Que eu esqueci de falar. A Cortlândia aboliu a escravidão em 1841. Na primeira Constituição que a Cortlândia teve, a Cortlândia aboliu a escravidão. Porque essa era uma promessa de Bento. Bento era um abolicionista ávido. Ele acreditava que a escravidão era um pecado e que ele odiava isso. E ele falou isso muitas vezes.
ele aboliu a escravidão. Quando ele se coroou, ele aboliu a escravidão. Inclusive, a Hortolândia foi uma voz muito grande em abolir, no mundo, assim, para abolir a escravidão. Porque olha só como esse país está progredindo, sem escravidão e coisa. Muitos abolicionistas usavam a Hortolândia como argumento de um país não escravagista que estava surgindo, entende? Na América. Que um país pode sobreviver sem escravo, porque nessa época muita gente acreditava, às vezes certo, às vezes errôneo, depende, isso é por opiniões. Mas enfim, a Hortolândia nunca escravizou, a Hortolândia como um país independente oficial nunca escravizou ninguém. Oficialmente. Enfim, problemas de crimes e coisas assim, porque é um país, né? Enfim, não é um paraíso. A Hortolândia tem muitos problemas de deficiências e desgraça, enfim. Aí veio o Bentinho III. O Bentinho III eu não vou falar muito dele, porque ele nem governou. Ele governou 2 anos e meio, porque a maioria foi regência da mãe dele, Margarida. E esse cara, regência da mãe dele, Margarida, ele só foi o cara que foi. Era porque o processo de república. Ele começou o processo da república, basicamente. Só que o processo da república era o quê? 10 anos de republicanização. E depois ia ter um referendo, vamos dizer assim, e as pessoas vão votar. Vocês querem manter o rei como tipo um símbolo, uma coisa, um símbolo do país de patriotismo, e quem governa, na verdade, é o presidente ou o primeiro-ministro. Mas os republicanos não estavam satisfeitos com isso. Eles queriam um braço. Mas os republicanos queriam um braço. E eles pegaram um braço. No dia 28 de novembro de 1832. 1832, 28 de novembro, feriado na Hortolândia. Beleza. O da independência dia 17 de março. Só queria acrescentar isso. Então, e foi declarada a Primeira República. E surge o ademarismo. O que é ademarismo? Ademarismo é uma filosofia liberal. Ademar era um ávido liberal, ele era um parlamentar, avidamente liberal na época da monarquia. E ele criou o Partido do Presidente, inclusive. Ele era avidamente liberal. E ele criou o ademarismo, que é uma doutrina liberal de economia de livre mercado, coisas liberais clássicos, como pessoas como os pais fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, liberais clássicos. E fez um estado laico, e criou o estado laico, criou medidas liberais, assim, certo? Essa é a Primeira República. A Primeira República teve alguns problemas e deficiências, como teve os aquartelados, que foi uma regime militar, basicamente militarizado da Hortolândia, ali onde é que nasceu a maioria das artes da Hortolândia, porque a Hortolândia foi a única vez que a Hortolândia realmente investiu em exército, em coisas assim. A Hortolândia nunca ligou muito para isso. E teve também várias revoltas, brigas e política, porque a Hortolândia era uma república muito imatura e precoce, como já diria o saudoso Rafael Madras. Hortolândia era uma república imatura, precoce uma república imatura e precoce, eu diria Rafael Madras. Enfim, a Hortolândia, aí veio a segunda República, foi quando o Juarez Martins, em 1918, dá um golpe, certo, no país, assim, no meio da guerra. Agora imagina, no meio da guerra, tá? A Hortolândia está acabando de sair da guerra, a Hortolândia participou da Primeira Guerra Mundial, bem pifiamente, quando voltagem. Aí volta e o país toma um golpe. E daí o Juarez Martins era um ávido, muita gente chama ele de socialista, mas ele não era um socialista, era um caudilho trabalhista, certo? Ele é da mesma laia de Getúlio Vargas, de Juan Perón, essa galera, assim, essa galera populista de esquerda. Né, populista de esquerda, muita gente fala se eles eram socialistas, se eles eram muita gente fala que eles eram meio fascistas, enfim, ele era esse cara, ele era um caudilhão. Caudilho, né? Ele reformou toda a Constituição, fez um monte de coisa, e ele é uma pessoa muito divisiva. E os juarezistas vão te dizer que ele era um gênio que revolucionou esse país e que se não ser nada sem ele. E os ditadores dele, geralmente ademaristas ou caraldistas, independente como chamem, porque esses termos não fazem o menor sentido. Em lugares maravilhosos para debate, como, sei lá, o Twitter, eles não têm muita validade, entende? É uma coisa meio pífia. Essas palavras não tem nada a ver. As pessoas detratores dele falam que ele era um ditador
um ditador maluco que acabou com esse país, podia ser muito mais sem ele. E a Terceira República foi quando foi um movimento novo progressista de 1946, liderado por Ademar Manfred, que vai aparecer depois. Ademar Manfred. Ademar Manfred, ele, no caso, Ademar Manfred, ele criou o movimento do novo progressismo, no caso, junto dele e mais algumas pessoas, estavam cansadas do juarezismo e criou a nova Constituição, que era a moderna. Era o, o que era para ser a moderna, da 1946? A moderna era uma Constituição que era para ser, certo? Constituição para ser atualizada totalmente à década de 40. A uma política do pós-guerra, um país do pós-guerra, um país moderno, país moderno. Só que não caiu bem. Não caiu bem com os conservadores. Não caiu bem e depois não caiu bem com os conservadores. Mas foi uma época de relativa paz, menos quando ela termina, em 1971. Ademar Manfred já estava indo pela sua terceira presidência, seu terceiro mandato como presidente já. Ele já foi eleito de novo, outra vez. E ele começou a. Ele cometeu o erro, vamos dizer assim, de suportar medidas socialistas numa época de Plano Condor. Plano Condor, para quem não sabe, é o que deu a ditadura do Brasil, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do Chile, da Guatemala, deu todos esses lugares. Foi a Operação Plano Condor. Plano Condor, essas coisas assim. Então a Quartolândia no dia 10 de fevereiro de 1971, certo? Foi tomar, deu o senhor general Marcos Cabresto, nome irônico, deu um golpe, certo? Deu um golpe, botou ele na presidência e exilou o Ademar Manfred. Ademar Manfred depois voltou e virou político e ele morreu logo depois. Mas nessa época, como você já imagina, né, que é a Quarta República, você já imagina o que aconteceu. Ditadura militar. Ditadura militar, gente sumida, gente sumiu, que está sumindo até hoje, que ninguém sabe onde é que está, ninguém encontrou o corpo e ninguém falou. Nada. Porque a Quartolândia, no caso, passou muito pano para a própria ditadura. Inclusive, a Quartolândia passou muito pano para a própria ditadura. Não teve Comissão da Verdade, não teve Argentina em 1985, nada disso. A Quartolândia só parou de ser uma ditadura e ninguém mais falou disso nunca. Virou um tabu completo. Toda vez que tu pergunta, por exemplo, se tu pergunta para qualquer político que estava vivo nessa época, que ainda tem, porque muitos políticos que viveram nessa época, eles não vão te responder. Eles vão ficar quietos do que eles faziam nessa época. Enfim, esse, né? Por motivos, enfim. Porque. Mas a ditadura acaba em 1900. Começa a acabar em 1979. Porque a ditadura teve aqueles projetos ultra-ufanistas, de ultra-desenvolvimentismo, que no começo guinou a economia, mas depois ela veio caindo de novo. Entende? A economia foi caindo. E daí foi toda uma zoeira. Então, em 1979, o João Lacerda, que era da linha mais moderada das militares, falou: deu, chega de ditadura, isso aqui tá falando a fracasso, o povo vai se revoltar e vai ser pior ainda. Então ele começou a Constituição que a Quartolândia vive hoje, que é os 5 pilares, a Constituição que é o país que funciona, a Constituição dos 5 pilares, a Constituição do João Lacerda, que hoje em dia tem os azaleístas, que são os juarezistas mais modernos, progressistas, tem os azaleístas, os juarezistas e os garaldistas, certo? Que é do presidente André Garaldo, os juarezistas do Juarez Martins, que virou josiasistas, que são do José Hart, que é o presidente que mais representa esse parte da política, que é um centro-esquerda, e esquerda, que é o azaleísmo. O azaleísmo é da onda rosa. A azaleia, ela é da mesma onda rosa dos Kirchner, da Argentina, do Lula, do Brasil, do Mujica, do Uruguai, entendeu? Do Evo Morales, da Bolívia, do Fernando Lugo, do Paraguai. Só que ela foi uma das precursoras desse movimento, certo? Da onda rosa.
E porque a Cortolândia viveu esse período da Onda Rosa. Muita gente é nostálgica ainda dessa Onda Rosa. Tem coisas que são nomeadas por Onda Rosa, tipo uma sessão de música chamada Onda Rosa Hits. Inclusive, eu vou postar inclusive, um dia desse eu vou postar uma música que é muito associada com Onda Rosa Hits, certo? Que é final dos anos 80, que a população se revoltava contra o sistema capitalista neoliberal, do garaldismo, coisa assim. Portland hoje em dia, ela tá numa situação, ela tá em época de eleição, né? Portlandia, a Portlandia tem uma cultura riquíssima. Portlandia, no caso, agora eu vou falar como Carlos, o autor, não como Carlos, o contador. Carlos, o autor. Eu, em minha visão, a Portlandia é tipo um país no Cone Sul, como o Uruguai, a Argentina, e como age como o sul do Brasil, tem uma cultura. Inclusive, se vocês quiserem ver vídeos sobre como funciona a cultura da Cortulândia, como que a Cortulândia se comporta no mundo, partes da história aqui que eu não contei, deixem aí nos comentários, me falem, entende? Me falem o que vocês querem que eu veja, que eu explique aqui, se vocês gostaram. Se vocês gostaram, mandem para quem gosta de nerd também, que gosta dessas coisas. Ficaria muito grato. Um abraço a todo mundo e comanda a Varglândia.